Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma Semana do Caminho, Semana do Caminho 2025. Essa semana é uma semana em que nós realizamos uma semana de palestras em nossa casa, com um único tema, com diferentes convidados, para que eles façam a apresentação da melhor forma como eles desejarem, sobre o tema que é proposto a todos eles. Essa semana é a semana que nós realizamos em comemoração ao aniversário da nossa casa, que nesse ano completou 70 anos de existência. Então, não é pouco tempo que nós temos aí, né, de trabalho, de assistência a muitas famílias, tudo isso contando, evidentemente, com a espiritualidade, com todos os trabalhadores e voluntários que se dedicam a essa casa. Então, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui conosco agora, boa noite. Para quem vai assistir isso depois, bom dia ou boa tarde. Então, sejam todos muito bem-vindos. Então, nós vamos começar, como sempre começamos, né, as nossas reuniões, sejam virtuais ou sejam presenciais, com uma prece. Então, vamos agora nos colocando de uma forma tranquila, serena, fechando os nossos olhos, quem quiser fechar os olhos, respirando profundamente, sentindo a presença do nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele e a espiritualidade amiga que envolva cada um de nós no seu amor, na sua luz, na sua bendita bondade, que nós possamos, durante esses minutos que estaremos aqui unidos, possamos estar em sintonia com essa espiritualidade e que possamos aproveitar da melhor forma possível todo o ensinamento que nos será oferecido nesta noite. E pedimos também a Jesus que envolva o nosso convidado, Antenor Moraes, em muita luz, para que ele possa transmitir tudo aquilo que ele preparou para nós nesta nossa noite. Bom, pessoal, então, para quem está chegando aí, cada um está colocando aqui os seus comentários, nós vamos abrir a Semana do Caminho desse ano com o Antenor Moraes, que é o nosso convidado, né? E a gente vai divulgar aqui, ele tem um site, né, das palestras dele, que é antenormorais.com.br. Então, vamos aqui colocando o Antenor aqui na tela, convidando ele. Antenor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Mônica, boa noite a todos os nossos companheiros que nos acompanham. Eu quero agradecer inicialmente, antes de passar a palavra para você, que aí você que vai começar aqui abrindo a nossa semana, eu quero agradecer em nome do Centro Espírita Caminho de Damasco, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui, né, nos auxiliando, trazendo para nós uma apresentação que você vai realizar sobre esse tema, Sermão do Monte na atualidade. Muito obrigada, e agora a palavra é com você. Fique à vontade. Eu agradeço o convite e poder participar desse momento tão importante na história da casa, o Centro Espírita Caminho de Damasco. Já tive a alegria de participar presencialmente de algumas palestras aí, e é sempre uma experiência muito grata para mim, para minha esposa, que sempre me acompanha, estarmos presentes nas reuniões e participar dessa semana que lembra uma trajetória tão grande de trabalho, de dedicação ao bem, também é uma grande alegria, uma grande honra participar. E falar sobre esse tema, o Sermão do Monte,
sempre nos traz muita alegria, sempre nos traz um contentamento espiritual muito grande, porque é um tema que nos aquece o coração, nos traz muita esperança, nos reaviva todas as certezas, toda a fé que temos desenvolvido e que temos aprendido com a doutrina espírita. Eu penso que o tema é muito oportuno para este momento que nós vivemos no nosso planeta, no nosso país e em nossas próprias vidas. Refletir sobre essa mensagem de Jesus inesquecível, sobre este momento impressionante das suas pregações coletivas, nos traz ali muitas reflexões para a nossa própria jornada, para o nosso próprio aprimoramento. O Sermão do Monte, ele é uma síntese de tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar. Ele é a grande cartilha de evolução espiritual para o ser que habita a Terra presentemente. Pudéssemos nós realmente vivermos em toda a sua dimensão esse momento que Jesus trouxe essas reflexões tão profundas, nós já viveríamos o reino dos céus dentro de nós. Mas, como espíritos em evolução e aprendizado, há muitas lições que nós precisamos ainda hoje refletir. Normalmente, quando pensamos nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, nos vem sempre a ideia de consolação. Sempre nos vem a ideia de algo que nos aquece o coração, que nos faz sentir mais esperançosos. Mas precisamos lembrar que Jesus também trouxe advertências muito sérias sobre conduta, sobre comportamento. Jesus também nos trouxe ali uma indicação de algo muito importante para observarmos sobre o cumprimento de justiça, sobre o cumprimento de deveres. Ou seja, não temos somente consolações, mas nós temos também muitos deveres sendo apresentados ali. E Jesus, de uma forma muito amorosa, muito própria dele, lidar com as pessoas mais sofredoras, mais humildes, de lidar com aqueles que, mesmo imperfeitos, eram seres ávidos por um conhecimento que pudesse orientá-los. Jesus transmitiu essas palavras inesquecíveis. Vamos, nesta noite, tentar trazer uma breve síntese do que Jesus trouxe ali, contextualizando, mostrando que isso nos diz respeito. De certa forma, nós podemos dizer que o Sermão hoje do Monte seria o conjunto de ensinamentos mais urgentes a aprendermos e a vivermos. E vamos começando esse estudo, essa reflexão, lembrando que esse sermão está no Evangelho de Mateus, está distribuído em 5 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7, e cada um deles tem um enfoque diferente, tem uma abordagem diferente, que, segundo os intérpretes, pode ser visto de diferentes maneiras, mas, na essência, podemos entender que o capítulo 5 nos fala sobre os valores e a justiça interior, aquilo que diz respeito a nós como indivíduos. Também nós vamos encontrar no capítulo 6 a sinceridade e prioridades espirituais que nós temos a realizar. E no capítulo 7, ele destaca, ele nos chama a atenção para o discernimento e a coerência. Vamos refletir um pouco sobre, então, as bem-aventuranças, tão consoladoras, tão animadoras para todos nós, mas nos caberia pensar, quando nós ouvimos essas palavras, bem-aventurados os humildes, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores, será que nós temos esses atributos? O quanto das nossas ações, de nossas vidas, realmente nos caracterizam como humildes, nos caracterizam como mansos, como pacificadores? Quantas vezes, em meio aos conflitos que nós presenciamos e até participamos, nós nos revestimos realmente dessa atitude de humildade? Certamente, se nós formos bem honestos, nós vamos reconhecer que nós, muitas vezes, não estamos à altura dessas bem-aventuranças, mas nós sabemos que, como espíritos em evolução, o que importa é sempre tentarmos, é sempre insistirmos nessa direção. Pode ser que em algum momento nós não nos reconheçamos como esses humildes e mansos, talvez nós nos recordemos que no momento mais conflituoso nós fomos aqueles que
demos vazão à nossa ira, à nossa fúria. Mas o mais importante não é tanto nós, hoje, não externarmos as nossas imperfeições. O mais importante nos nossos dias é reconhecer que trazemos essas imperfeições e não ficarmos atribuindo às outras pessoas. Não ficarmos dizendo, eu sou intolerante, eu sou agressivo porque o outro me fez isso. O Sermão do Monte é um chamado para todos nós para nos reconhecermos. Se formos realmente humildes, nós reconheceremos as outras imperfeições que nós carregamos. Se nós formos realmente humildes, nós vamos ser capazes de perceber que talvez não sejamos tão mansos quanto pensamos, talvez não sejamos misericordiosos nem pacificadores. Mas certamente, e seguindo aquele raciocínio que Allan Kardec traz no Homem de Bem, se nós seguirmos essa virtude, sermos capazes de reconhecer as nossas imperfeições, certamente nós estaremos no caminho que nos levará a essas virtudes que tornariam ali a todos nós bem-aventurados. Então, o primeiro passo é sermos honestos com nós mesmos sobre quem nós efetivamente somos, para que quando nós lermos essas palavras de Jesus no Sermão do Monte, nós possamos realmente nos identificar como esses bem-aventurados. Sem reconhecer a nossa necessidade de transformação, essas palavras sempre parecerão para nós como muito belas, mas não estarão dizendo respeito necessariamente a nós. Nós temos, então, nessas bem-aventuranças todas, a condição para sermos filhos de Deus. E muitos interpretam essa passagem dizendo que quem não tem essas qualidades não é filho de Deus. Dessa forma, nós diríamos que ninguém na Terra, excetuando-se Jesus e alguns outros poucos espíritos muito evoluídos que demonstraram essas virtudes em grandeza, poderiam receber o título de Deus. Inclusive, nos nossos dias, as pessoas fazem essas pregações dizendo que não adianta dizer apenas a pessoa que segue Jesus, porque se ela não segue, como dizem essas denominações cristãs, elas não seriam verdadeiramente filhas de Deus. Temos que entender que quando Jesus disse isso, é que ele estava querendo dar uma ênfase à importância de sermos verdadeiramente criaturas voltadas a Deus, para que os outros pudessem nos reconhecer assim. Naturalmente que todos os seres humanos são criações divinas, todos são filhos de Deus, mas serão verdadeiramente reconhecidos como seres participantes, atuantes dessa grande obra divina no mundo, que é a humanidade, se nós realmente nos tornarmos portadores dessas virtudes. Daí um convite para todos nós, que Jesus faz através dessas promessas de bem-aventurança. Seremos recompensados certamente no futuro por todo o esforço que nós fizermos. Daí nunca permitimos que aquelas reflexões amargas que às vezes nós fazemos, de dizer que tentamos, que nos esforçamos, que procuramos o bem e não obtivemos resultado nenhum. Temos que lembrar que Jesus está falando de um plano um pouco distante desse imediato da vida terrena. Mas o mais importante, o mais recompensador para todos nós é sabermos que dentro de nós existe essa busca, essa tentativa permanente. Dessa forma, então, as bem-aventuranças continuam sendo pertinentes a todos nós que estamos nessa busca de crescimento e evolução. Jesus faz também nessa preleção inesquecível, ele traz também aquela expressão maravilhosa informando que aqueles que fossem verdadeiramente seus seguidores seriam o sal da terra, seriam a luz do mundo. O sal é uma substância que nós utilizamos, é um sal inorgânico, o cloreto de sódio, tem uma grande importância nutricional. Muitos intérpretes muitas vezes caminham pensando nas suas propriedades conservativas, já que o sal é utilizado para preservar carnes. Penso que Jesus, quando utilizou essa expressão do sal, é a ideia da diferença, que é algo que, mesmo em pequena quantidade, tem um poder transformador. Basta que pensemos que quando adicionamos o sal no alimento, ele passa a ter todo o sabor, passa a ter toda o atrativo.
E quando ele conclamou as pessoas a serem o sal da terra, era no sentido de conclamar aquele que o seguisse a ser diferente no meio em que está, de que ele realmente produzisse uma mudança, de que ele realmente fosse significativo, que ele fosse reconhecido por suas atitudes como alguém que segue um conjunto de princípios para a vida. A luz, podemos entender que é aquilo que espanta as trevas, que espanta a escuridão, é aquilo que traz o bem, o conhecimento, a certeza daquilo que existe. Basta que nós acendamos uma pequena chama num quarto escuro e nós conseguimos nos guiar nesse ambiente plenamente. Basta numa noite absolutamente escura, uma pequena lamparina e ela é capaz de iluminar o nosso caminho e nos guiar até um local seguro. Isso mostra, então, que aquele que tiver os valores do cristianismo, aqueles que seguirem verdadeiramente a ética que Jesus nos ensinou, serão capazes de espantar as suas próprias trevas, as suas próprias imperfeições. Será capaz de lidar com a sua própria imperfeição, reconhecendo-a como um estado transitório. Não viverá nas trevas, viverá sempre na busca de um caminho que o conduza a um lugar mais iluminado, um lugar mais pleno na sua realização. E Jesus diz que nós não podemos esconder, né, essa luz, não podemos torná-la oculta. E em que sentido isso nos recomenda agir? Que falemos sobre o Evangelho, que nós divulguemos ideias, ou que nós sejamos efetivamente a luz, ou seja, que hajamos de acordo com esses princípios. É nesse sentido, sobretudo, que nós nos tornamos luz do mundo. E alguém pensaria, não é muita pretensão nós imaginarmos termos a luz do mundo? Seria pretensão se nós quiséssemos ser como o sol, que ilumina o dia todo. Mas pretender ser como a chama pequenina da vela, a chama de um palito de fósforo, isso não é pretensão, isso é responsabilidade. E nos nossos dias, mais do que nunca, o que se pede daquelas pessoas que dizem seguir o Evangelho é a responsabilidade de agir de acordo com os princípios que Jesus nos ensinou. Nós vemos nos nossos dias pessoas que se dizem cristãs, vemos companheiros que se dizem espíritas, e também somos capazes de reconhecer que muitas vezes as nossas imperfeições nos fazem trair esses princípios quando permitimos manifestar, muitas vezes ali, os nossos posicionamentos muito radicais, muito contrários à paz, à união, em relação a todos esses problemas que nós testemunhamos. Ouvimos há pouco tempo algumas pessoas se manifestando, apoiando atos de violência, apoiando ações, alegando que era uma defesa legítima. Eu penso, como alguém que se diz cristão, que se diz espírita, pode legitimar o uso da violência, pode legitimar o uso do poder destrutivo para atacar outras pessoas? Como que alguém que diz entender um pouco o Evangelho de Jesus pode legitimar que povos ou grupos ou nações usem da violência para obter transformações, mesmo que alegando legítima defesa? Pessoas que se equivocam com essa ideia, acreditando então que seria legítima defesa você atacar pessoas desprotegidas, pessoas vulneráveis. Jamais isso pode ser entendido como legítima defesa. Então, esse é um exemplo que nos mostra claramente como nós podemos estar muito distantes das ideias que nós dizemos seguir, das ideias que nós dizemos cumprir. O quanto nós podemos ainda estar sem esse espírito verdadeiramente cristão dentro de nós. E aí vem a reflexão. Nós temos realmente vivido e cumprido aquilo que Jesus pediu para todos nós? É essa reflexão que nos cabe todos os dias. Quando Jesus disse, né, eu não penseis que vim destruir a lei e os profetas, mas vim cumpri-los, muitos ficam até pensando que Jesus estava falando de cumprimento de leis de Moisés, das normas que ele precisou naquele tempo tão recuado estabelecer junto ao seu povo para guiá-los na busca
de um lugar, de um espaço. E até hoje, pessoas usando essa ideia para justificar a violência de um povo sobre o outro. Quando Jesus fala de cumprir lei no Sermão do Monte, ele não está falando de leis terrenas, temporárias, passageiras. Vinha cumprir uma lei muito maior, vinha cumprir uma lei significativamente maior, muito mais importante, que é a lei divina, que prega sempre a paz, o amor, a união. Tanto é que ele vai dizer claramente: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É claro o que Jesus está dizendo. Nós não podemos pensar que nós vamos vencer nenhuma demanda, seja entre os países, dentro da sociedade ou nas nossas relações, a partir de nenhum ato que seja contrário à lei de amor. O que Jesus nos recomenda é orar pelos que nos perseguem e não revidar e não atacar. Dessa forma, nós só estaremos realmente vivenciando o Evangelho quando nós cessarmos em nós essas guerras que nós trazemos. E muitas vezes nós não estamos lá no fronte de batalha entre os povos que estão se degladiando, mas estamos longe, através do nosso pensamento, influenciando toda essa dinâmica espiritual que envolve os povos em guerra. E isso nos faz pensar que nós podemos estar participando delas, alimentando com o nosso ódio, o nosso rancor, quando na verdade nós deveríamos estar orando para que houvesse pacificação, para que houvesse paz entre esses povos, para que aqueles que detêm algum poder temporário e efêmero no mundo agissem com sabedoria e não instigando mentalmente esses conflitos. E o pior também, nos posicionando muitas vezes, através hoje das redes sociais, em favor desse ou daquele lado que pratica a violência. Nós, quando refletimos sobre o nosso papel no mundo, a nossa atuação, a nossa ação política, a nossa ação como cidadãos, como participantes da sociedade, vamos pensar se ele está sendo pautado realmente por esse princípio que Jesus ensinou, de não seguir apenas as leis terrenas, que para nós que vivemos numa sociedade é necessário, são importantes, mas estamos vivenciando realmente as leis divinas, que sempre pregam a concórdia, o amor, a benevolência e o perdão. Se nós não estivermos vivendo nesse modelo, é hora de nós começarmos, então, a vivenciar dessa forma. Uma outra forma que nós podemos também analisar e refletir sobre o Sermão do Monte é pensando sobre o que Jesus foi falar sobre a prática do bem sem ostentação, de vivermos realmente realizando o bem onde nós estivermos, mas sem ofendermos as pessoas que são beneficiadas, sem nós queremos exaltar a nossa personalidade. Quando Jesus falou, né, guardai-vos de praticar a vossa justiça diante dos homens para ser vistos por eles, nos recomendava essencialmente o quê? A humildade, a capacidade de nós realmente vivermos sem procurar uma projeção intencional, sem procurarmos reconhecimento. Porque muitas vezes nós somos traídos pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho, e somos mobilizados a agir não pelo princípio que nós acreditamos, mas porque queremos recompensa. E geralmente nós desistimos de vivenciar o bem quando nós estamos vivendo apenas em busca de reconhecimento dos outros. E há momentos na vida que nós precisaremos viver sem esse reconhecimento, sem a aprovação dos outros, tendo apenas a aprovação da nossa própria consciência. Foi também no Sermão do Monte que Jesus falou para nós orarmos em segredo para Deus. Tem essas exaltações que já naquela época de Jesus eram comuns, da pessoa utilizar a sua manifestação religiosa para se promover, para destacar a sua personalidade. Quando nós estamos muito preocupados com os reconhecimentos exteriores, que as pessoas reconheçam em nós qualidades, nós estamos deixando de buscar a essência, que é uma ligação mais profunda, mais íntima, secreta entre nós e a inteligência suprema. Jesus falou, quando orardes,
Entra no teu quarto em segredo, pois o Pai sabe o que nós vivenciamos no nosso íntimo. Há pessoas que fazem preces belíssimas em público, mas têm grande dificuldade de orarem humildemente perante Deus no silêncio da sua consciência. É isso que nós precisamos trazer para as nossas vidas, uma simplicidade muito grande, porque nós só conseguimos ter essa percepção da dimensão espiritual, nós só conseguimos ter uma percepção dessa presença divina em nossas vidas quando nós nos fazemos realmente pequenos. Se existir orgulho, se existir vaidade dentro de nós, nós estaremos enfraquecidos, estaremos corrompidos. Foi no Sermão do Monte também que Jesus nos convidou a reconhecer que Deus é nosso Pai. Ou seja, aqui Jesus disse claramente que todos somos irmãos. Porque eu me dirijo a Deus como meu Pai, se eu não reconheço aquela pessoa que me traz tanta dificuldade como irmão. Como eu posso santificar o nome de Deus se eu não santifico as suas criaturas? Se eu vivo xingando aqueles que me maltratam, aqueles que me ofenderam, aqueles que me agrediram, ou aqueles que agridem outras pessoas que eu gosto e que eu me sinto ofendido por eles fazerem o mal a eles. Como eu posso santificar o nome de Deus, não santificando o nome das criaturas que Ele mesmo criou? Então, nessa parte do Sermão do Monte, nós temos lições indiscutíveis para a nossa evolução. Jesus também disse no Sermão do Monte sobre o desapego que nós teremos ter de tudo que nós fazemos do mundo, de não ficarmos tão preocupados em ajuntar tesouros terrenos, mas ajuntar tesouros nos céus. Muitos pensam, Jesus estava condenando a previdência, a poupança, Jesus estava condenando fazer reservas para o futuro. O que Jesus naquele momento estava alertando é que nós não deveríamos colocar jamais esses tesouros dos céus acima dos interesses terrenos. Jamais ele nos recomendou colocar em segundo plano as realizações do Espírito. Ele nos recomendou ajuntar tesouros nos céus. E aquilo que nós precisarmos fazer no mundo, que façamos de forma correta, ética, íntegra. Mas os tesouros dos céus, eles são ajuntados como? A partir da nossa vivência, é a partir das nossas relações, é a partir do nosso sentimento em relação àquele que sofre. Hoje, a humanidade busca desenfreadamente cada vez mais lucro, resultados econômicos, gerando dor, sofrimento, gerando tristeza, e é o que nós observamos em muitas partes do mundo, com tantos conflitos militares, com tantas guerras, com tantas disputas, com tantas rebeliões. Existem mais de 100 conflitos hoje no mundo, e as pessoas pensam que estão brigando por questões religiosas, pensam que esses povos lutam por questões de soberania, de identidade cultural. Embora isso tudo esteja presente nessas manifestações, quem é o grande motor de tudo isso são grandes grupos econômicos que vendem grandes quantidades de armas, que fazem grandes lobbies junto ao poder público, né, fazendo com que os países invistam cada vez mais numa corrida armamentista e fazendo com que as pessoas acreditem, né, que estão ali defendendo grandes valores, quando, na verdade, elas só estão defendendo interesses econômicos de grandes corporações que não têm menor escrúpulo em desenvolver grandes armas de destruição em massa, porque isso movimenta milhões na economia mundial. E nós precisamos pensar, quando Jesus fala de juntar tesouros na terra, é o que esses homens estão fazendo, muitas vezes à custa da dor, do sofrimento. Também nós temos que pensar que hoje há uma indústria de alimentos que tem torturado animais nas grandes fazendas industriais, nas grandes avícolas, nas grandes granjas de produção de ovos, nas grandes fazendas de piscicultura marinha. Nós vemos hoje um processo de destruição em massa da natureza e causando grande sofrimento aos nossos irmãos animais por conta de uma avidez de lucro desesperada, de aumentar cada vez mais a produção para ofertar cada vez mais alimentos, sendo que nós temos hoje
uma grande produção de alimento no mundo todo. Nós não precisaríamos estar torturando nenhum ser vivo, porque nós temos uma fartura e uma diversidade muito grande. Basta que nós estudemos bem o tema, nós vamos perceber que nós não precisamos de todo esse consumo que hoje se justifica. O que está por trás de tudo isso, se não essa busca desesperada de ajuntar e reter dinheiro e ter crescimento infinito, contínuo? Muitos que lidam talvez na produção, no comércio, veem essas ideias com uma certa estranheza, mas nós precisamos começar a migrar para um modelo mais pacífico de exploração do planeta, mais compassivo, que pense em todos os seres que aqui habitam. Nós, como seres humanos, não podemos pensar apenas em nós. Enquanto nós estivermos juntando tesouros na terra desesperadamente, ferindo, machucando, trazendo dor aos outros, esses tesouros dos céus estarão bem distantes para todos nós. Jesus também nos trouxe no Sermão do Monte expressões maravilhosas que nos ajudam muito nesses momentos em que nós vemos que certas doenças emocionais têm trazido grande sofrimento a muitas pessoas. Jesus nos ensinou a nos libertar da ansiedade, desse sofrimento pelo futuro que tantas vezes nós temos, e nos disse, que nós observássemos os lírios nos campos, as aves nos céus, e percebêssemos que tudo tem na ordem divina atendidas às suas necessidades. Nós não precisamos ficar desesperados pelo dia do amanhã. Nós, se estivermos trabalhando e buscando, o essencial nós vamos encontrar. E se nós percebermos que um irmão não tem o essencial, que nós sejamos a mão de Deus a supri-lo, a levar a ele aquilo que ele precisa naquele momento, até a superação da sua vida, dos seus momentos difíceis. Jesus, então, nos disse que nós não devíamos viver tão aflitos, tão desesperados, e que o antídoto para tudo isso era desenvolvermos em nós um espírito de maior confiança, de maior empenho em entender que tudo tem o seu tempo, de que tudo chegará no momento certo. Isso não quer dizer que nós vamos desconsiderar que há pessoas que têm realmente verdadeiros estados patológicos e que necessitam, de fato, de intervenções medicamentosas ou de psicoterapia, mas esses são os casos que chegaram a se tornar mais agudos e crônicos posteriormente, enquanto que nós vamos gradualmente, nessa corrida desesperada que nós temos, desenvolvendo muitas vezes esses quadros que lá na frente vão se tornar verdadeiras patologias em nossas vidas. E não percebemos que muitas vezes a nossa falta de fé, o nosso desespero, a nossa avidez por conquistas rápidas, ou muitas vezes acumular resultados positivos na vida, são fatores que serão predisponentes a desenvolver essas patologias no futuro. Por isso que continuemos a observar que na ordem divina há uma providência, que tudo é dado para que todos recebam no tempo certo aquilo que mais necessitam, desde que estejam cumprindo o seu papel no conjunto, na grande ordem. Então, não nos andemos ansiosos pela vida, nem aflitos, continuemos confiantes que tudo aquilo que nós precisamos será trazido para nós no tempo certo, mas desde que de verdade estejamos seguindo verdadeiramente a busca do reino dos céus. Também foi nesse sermão inesquecível que Jesus nos trouxe recomendações sobre esse ato de julgar que nós temos, quando ele disse para nós não ficarmos olhando o detalhe problemático na vida do outro, o cisco no olho do outro, e não vemos a trave, a madeira enorme tampando a nossa vida. Isso é o que nós vemos mais hoje no mundo. As pessoas com uma crítica muito severa aos defeitos alheios, sem reconhecer os próprios. Pessoas que têm grande conhecimento do Evangelho, estabelecendo condenações sobre a vida dos outros, sem amor, sem compaixão, e não observam a sua própria imperfeição. E nós fazemos isso com alguma frequência em nossas vidas quando nós criticamos as pessoas pelos defeitos que elas têm. Quando nós ficamos ali
julgando as pessoas, supondo suas ações são motivadas por essa ou aquela razão. Nós imaginamos muito sobre as motivações das pessoas e temos pouco conhecimento sobre as nossas próprias. Muitas pessoas são por nós, às vezes, julgadas porque nós imaginamos que elas agiram dessa ou daquela maneira, porque elas pensam assim ou diferente do que nós pensamos, quando, na verdade, nós nem sabemos os seus conflitos, os seus problemas, e esquecemos de analisar as nossas próprias razões do porquê nós somos como nós somos. Então, percebemos que talvez aqueles defeitos que nós estamos atribuindo aos outros estão dentro de nós. É por isso que o Sermão do Monte é extremamente importante nos nossos dias. Veja em quantas áreas ele vai tocando da nossa existência, em quantos momentos ele vai nos alertando de que nós devemos fazer no mundo somente aquilo que nós esperamos que seja feito por nós. Temos que compreender se esperamos ser compreendidos, temos que ajudar se esperamos ser ajudados, temos que não julgar se esperamos não sermos julgados. É um roteiro, enfim, de crescimento e de transformação para todos nós. Também foi nesse sermão que Jesus trouxe aquela figura admirável da porta estreita, não é? E é por ela que nós temos que nos esforçar para entrar no reino dos céus, e não aquela porta espaçosa, fácil. E essa figura ela é muito interessante porque ela mostra, né, que aquilo que traz realização espiritual exige de nós muitas vezes esforço, dedicação, exige de nós abrirmos mão de conforto, de comodidade, de segurança, para irmos ao encontro daquilo que é realmente importante, aquilo que realmente é significativo. E quantas vezes, por comodidade, nós não estamos realizando o que nos cabe? Às vezes nós não queremos aderir a determinada tarefa, a determinado compromisso, não atendemos determinados convites, porque nós estamos ali tantas vezes procurando apenas conforto, segurança, comodidade, mas que representam sempre o quê? Estacionamento na evolução, parada. Quando, na verdade, aquilo que nos impulsiona é sempre algo que exige de nós esforço, bem pensado, bem utilizado, mas sempre vai exigir de nós a nossa parte efetivamente. Também é no Sermão do Monte que Jesus nos traz sobre como nós conhecermos a essência daquilo que nós estamos vendo. É ali que nós vamos identificar na árvore o tipo de fruto que ela produz. E isso é aplicável em todas as nossas relações, em todos aqueles que nós seguimos, que nós dizemos admirar, isso é aplicável àqueles que nós defendemos, as suas causas. O que eles têm produzido de resultados é verdadeiramente benéfico, traz o bem, traz a concórdia, traz o amor. É aí que nós temos a medida certa de identificar quando nós precisamos aderir a esse ou aquele movimento, apoiar essa ou aquela pessoa. O que elas criam é positivo ou não? É algo que traz o bem coletivo? Dessa forma, o Sermão do Monte nos traz algo valioso nos nossos dias. Entre tantos discursos, tantas pessoas que se apresentam como salvadores, redentores, tantos que se dizem condutores, que tipo de frutos eles produzem? Que tipo de resultados verdadeiramente eles nos trazem? Precisamos refletir muito sobre isso, porque nós estamos num período muito importante de mudanças assim significativas para a humanidade. E todos nós estamos num grande processo de provas, de aprendizados muito importantes. A nossa adesão, nosso posicionamento sempre representará os frutos daquilo que nós somos na essência. Se eu apoio a violência, a dor, o sofrimento, a falta de união, a falta de concórdia, eu sou uma árvore que produz maus frutos. Mas se eu apoio a paz, a união, a concórdia, a colaboração, a pacificação, eu sou a árvore do bom fruto. Isso nos mostra, então, que é um processo de avaliar não só o outro, mas a nós mesmos. E veja que nós não estamos falando de julgar, mas de reconhecer aquilo que realmente é merecedor da nossa atenção e do nosso apoio.
Também é no Sermão do Monte que nós temos lições inesquecíveis, como aquela que diz: "E nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai." Não adianta eu ter rótulos, não adianta eu ser essa ou aquela pessoa. O que eu faço realmente tem correspondência com o meu papel diante da criação divina? Eu sou um agente desse bem que eu acredito? Eu realmente, quando digo que sou cristão, sou espírita, eu estou agindo de acordo com esses princípios? Eu luto para agir de acordo com eles? Ainda que eu tenha falhado, a minha tentativa é sempre de acertar. Se eu estiver dessa forma, eu entrarei nesse reino dos céus. É uma belíssima figura que, na verdade, nada mais representa do que um estado de alma. O que é o reino dos céus, ou um estado de espírito? É um estado mental que nós adquirimos. Por isso que Jesus disse, em certa ocasião, que ele estava dentro de nós. O reino dos céus é o reino da paz, da harmonia, do amor, da colaboração, do perdão, da compaixão, do espírito de trabalho, de devoção a tudo que vive. Há um espírito de superação da dor, de não sermos agente dela. O reino dos céus não é um lugar que nós vamos, não é uma colônia espiritual, não é o paraíso depois da morte. O reino dos céus é o estado que Jesus viveu entre as pessoas, amando, perdoando, compreendendo, vendo a beleza de cada ser. O reino dos céus é, sobretudo, aquilo que nós carregamos de mais valioso dentro de nós, que é essa convicção, essa certeza de que nós somos seres muito amados, muito amparados, e que temos que estender esse amor a tudo que nos cerca. Esse é o reino dos céus. Por isso que pessoas que viveram muitas vezes absolutamente sem nada, sem recursos, sem poder, viviam profundamente esse estado porque já haviam conquistado, já estavam pacificadas. Elas então já traziam dentro de si o reino dos céus. E é um convite que Jesus fez para todos nós. Temos que, para ter esse reino dos céus, e sermos verdadeiramente aquilo que nós somos, conscientes das nossas imperfeições, mas trabalhando para modificá-las. Trabalhando todos os dias, a partir daquela análise que Santo Agostinho nos recomendou, de verificarmos o que fizemos no dia e nos propormos para o dia seguinte uma nova atitude. Porque nós somos assim, somos seres que agimos de acordo com a intenção que nós realmente trazemos dentro de nós. Podemos falar para os outros algumas coisas que nós queremos, que nós pensamos, mas o que vai manifestar na nossa vida é aquilo que eu verdadeiramente acredito, é aquilo que está dentro de mim realmente. E aqui, então, Jesus diz que aqueles que seguissem as suas palavras seriam como o homem que construiria a sua casa sobre a rocha, ou seja, em um fundamento firme que nada abalaria. Enquanto que aquele que não segue esses princípios constrói a casa na areia, vem a chuva, a tempestade e leva tudo. Essa figura ela representa a história de milhões de homens e mulheres que viveram no planeta em busca de ilusões, em busca de situações aparentemente vantajosas, não foram verdadeiramente fraternos e, tendo desencarnado, encontraram um profundo vazio existencial, muito sofrimento, muita dor. São aqueles que perderam toda a sua estabilidade no mundo, porque a morte é como essa tempestade que vem e varre uma habitação, levando tudo embora. A realização do reino dos céus dentro de nós, a busca de vivermos autenticamente as lições de Jesus, é o que nos dará essa fortaleza moral para todos os dias, quando nós acordamos e pedimos a força a Deus para vencer mais um dia, nos sentimos encorajados e fortalecidos para vencer, porque estamos nessa busca. E um dia, quando daqui partirmos, temos a paz na consciência de sabermos que nós tentamos o nosso melhor. É isso que traz fortaleza ao espírito. Também é no Sermão do Monte que nós vamos ter, então, todo esse roteiro de esclarecimento, de iluminação. É no Sermão do Monte que nós precisamos urgentemente refletir para pensarmos: temos praticado
preconceito, fanatismo, a partir das nossas convicções, temos sido intolerantes, intransigentes, temos sido pessoas participantes e motivadoras de união, de fraternidade nos lugares que nós estamos, ou as nossas palavras, os nossos atos dispersam essa união, essa pacificação. Nós procuramos entender as pessoas que nós lidamos diariamente nas suas imperfeições. Todas essas lições maravilhosas que serão exploradas durante toda essa semana pelos nossos amigos, companheiros que vão expor aqui, como hoje estamos fazendo, eu fiz uma pincelada geral no Sermão do Monte para a gente poder refletir um pouco sobre o grande valor que essa lição tem para todos nós. E Jesus, então, nos trouxe, nesse sermão, todo um roteiro fundamental para os nossos dias. E, diante de tudo isso, de todo o significado espiritual que ele tem, eu sugiro que cada um faça uma leitura, uma meditação profunda. Podemos até escalonar durante os dias determinados trechos e pensar o que isso tem a ver com a minha vida, o que essa lição diz respeito a mim. Eu não tenho dúvida de que o Espírito protetor de cada um irá intuir naquele momento, na sua reflexão, para que você descubra o quanto esse sermão ele é importante para você, o quanto essas palavras de Jesus são significativas. E aí cabe-nos pensar quem eu apoio, quem eu sou, quem eu divulgo, quem eu tenho favorecido, tem produzido paz ou divisão. Quem eu tenho apoiado hoje na minha vida, realmente, para conduzir a sociedade, para eu estar ajudando o próximo a encontrar paz também. Nós temos que pensar sobre tudo isso, porque embora muitos digam Evangelho, Espiritismo não tem nada a ver com a nossa vida em sociedade, nós estaremos completamente errados se não aplicarmos esses princípios na nossa participação como cidadãos, como pessoas que queremos realmente o bem. Precisamos pautar as nossas escolhas pela mensagem do Evangelho, e ela é muito clara. Basta que nós estejamos humildes diante dela e pensemos. O Evangelho nos fala de amor, de paz e de união. O que nós podemos pretender? O que nós podemos desejar para a nossa sociedade, para o nosso país, para o mundo? Precisamos pensar muito nisso. Precisamos pensar também se nós somos verdadeiramente capazes de amar e respeitar quem pensa diferente de nós. Quem realmente não tem uma ideia que seja compatível com a nossa. Eu respeito o direito fundamental dessa pessoa de pensar diferente de mim, reconhecendo que é algo próprio do ser humano ser diferente. Eu respeito as escolhas que as pessoas têm. Devemos, dessa reflexão sobre o Sermão do Monte, pensarmos: o que me move é compaixão ou é paixão? O que me move na vida é sentimento de amor ou é egoísmo? É isso que é fundamental nesses dias, para que nós não sejamos surpreendidos um dia com as grandes decepções, quando a vida nos revela os resultados do que nós fizemos e escolhemos. E como nós vamos pôr em prática essas lições? O que nós faremos? O que nós conseguiremos de pronto colocar dessas lições extraordinárias? Não podemos, como a multidão, depois de ter ouvido Jesus, ter ficado admirada da sua doutrina. É assim que o Sermão do Monte se encerra. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com quem tem autoridade, e não como os escribas. Jesus tinha autoridade porque ele vivia aquilo que ele falava. Os escribas, os fariseus, eram os hipócritas daquele tempo, que tinham tanto conhecimento, mas não punham nada em prática. Mas nós vamos ficar só como admiradores da beleza desse Evangelho, dessas preleções de Jesus,
essa boa nova, ou nós vamos ser aqueles que vamos vivê-lo realmente? Eu não tenho dúvida que nós conseguiremos atingir isso, porque foi o próprio Jesus que nos disse que tudo que nós pedíssemos a Deus, Ele nos daria. E Ele disse que se nós pedíssemos peixe, Ele daria peixe, não daria uma serpente. Se nós pedíssemos pão, Deus nos daria pão. Ou seja, o filho, quando pede ao pai o pão, o pai não dá pedra, dá pão. O que essa passagem é tão significativa? Nós, muitas vezes, lendo isso, nós pensamos, quer dizer que tudo que eu pedir a Deus, Ele vai me dar? Veja que Jesus usou o símbolo daquilo que é o essencial para a existência humana, alimento. Se nós pedirmos a Jesus, a Deus, a essência daquilo que é necessário à nossa vida espiritual, Ele nos dará. Ou seja, o entendimento da lei divina. Se nós pedirmos isso, Deus nos dará a forma de entendermos. Mas nós precisamos ter coragem, porque muitas vezes nós não queremos realmente aquilo que é a vontade divina, queremos a nossa. Por isso que quando nós meditarmos nessa passagem, peçamos a Deus verdadeiramente nos abrir os olhos para entender, Deus, o que eu posso fazer com todas essas lições? Eu não tenho a menor dúvida de que nós sempre receberemos essa resposta divina dentro de nós mesmos. Meus irmãos, foram estas as nossas reflexões para este momento. É a minha pequena contribuição para a reflexão de todos, para este momento que o Centro Espírita Caminho de Damasco comemora sua trajetória. Eu espero que todos possam ser sempre muito iluminados pelas preleções, pela atividade doutrinária desta casa, pela assistência que ela presta a todos. Fica aqui o meu grande abraço a todos e que a paz de Jesus permaneça com todos hoje. Muito obrigado. Eu convido vocês, então, neste momento, para o nosso momento de prece, de agradecimento a Deus, a Jesus, a Mãe Santíssima e aos veneráveis espíritos benfeitores desta casa e os nossos espíritos amigos tão generosos que nos suprimem as deficiências todos os dias em nossas tarefas e nos sustentam em nossa caminhada. Nosso muito obrigado por tudo que temos recebido, Senhor. Pelas bênçãos da doutrina tão consoladora, que nos ilumina, nos esclarece e que nos faz nos sentirmos confiantes da grandeza da vida da qual fazemos parte. Nós pedimos, Senhor, nesta hora, que todas essas bênçãos que nos envolvem a cada um em seu lar, em diferentes locais, mas todos unidos nessa corrente amorosa, de paz, de alegria do mundo espiritual, que possamos converter, Senhor, toda essa gratidão numa vibração de paz, de amor, que possa envolver os nossos irmãos que atravessam provas tão difíceis, tão dolorosas, em algumas regiões do planeta, como em Gaza, os nossos irmãos do Sudão, do Congo, nossos irmãos no fronte de batalha na Ucrânia, mas também os nossos irmãos, Senhor, que habitam bem próximos de nós, nas ruas, nas comunidades, embaixo dos viadutos, nas margens dos rios. Pelos nossos irmãos que passam por provas difíceis em leitos de hospitais ou em seus lares. Pelos irmãos angustiados, aflitos, presos em tantas dores emocionais, em tantas dificuldades íntimas. Aqueles que atravessam os dias preocupados com tantos problemas a resolverem, com grande sobrecarga de compromissos, que todos eles
possam receber o carinho e o amparo dos espíritos amigos, os envolvendo e ajudando-os na superação de suas dores. Nós pedimos igualmente, Senhor, pelos nossos irmãos em desespero no mundo espiritual, tão aflitos, desejosos de recomeçarem a sua jornada, e também os nossos outros irmãos, ainda enlouquecidos pelo remorso, pelo apego às suas inferioridades, lutando contra as suas próprias consciências. Que eles possam ser tocados, Pai. E que possa haver renovação em suas vidas. Assim como entre todos aqueles que aqui na Terra detendo alguma possibilidade de ação e que não fazem o bem, e que ainda promovem a dor e o sofrimento na vida do próximo. Que eles possam ser tocados em suas consciências. Assim como pedimos, Pai, pela proteção de todas as formas de vida que compartilham conosco este mundo maravilhoso. Que tenhamos a compaixão por tudo que vive. E a nossa gratidão, Pai, por tudo que o Senhor nos dá sempre. Pelo dom da vida, pelo conhecimento espiritual e pelo amor que nos envolve todos os dias. Obrigado, Senhor, por tudo. Que assim seja. Muito obrigada, Antenor. Agradeço em nome da casa. Uma belíssima início de semana que você fez aqui conosco. Tenho certeza, pelos comentários aqui, todos terão muitas reflexões a serem feitas. Foi muito bom mesmo. Agradeço a sua participação e esperamos ter você em nossa casa presencialmente numa nova oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, será uma grande alegria, viu? Um grande abraço, Mônica, um grande abraço a todos do Caminho de Damasco e aos nossos companheiros que nos acompanharam aí nestes minutos. Muito obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Obrigado.